Muito bem. Meus queridos, o negócio é o seguinte. Quero aproveitar essa meia horinha que nós temos, talvez um pouco mais, para discutir contigo matéria chamada calorimetria. Tem muita coisa para a gente discutir. O gurizada falou que o polaco talvez tenha começado. Mas eu vou começar porque no nosso combinado, no nosso acerto, teoricamente essa matéria era minha. Se tu perceber que está repetitivo, tu canta a pedra aí para mim, para eu não ficar me enrolando. Aliás, a gente só dá 2 aulas por semana aqui, né? Então é a aula 28. Galera, calorimetria. Eu gosto de começar a calorimetria falando o que é uma caloria. Alguém poderia me dizer o que é uma caloria? O que vocês sabem o que significa uma caloria? Bacana? Já mostra uma noção de que é equivalente a aproximadamente 4 joules, 4,2, 4,185 joules aproximadamente. A energia necessária, quase, tem a ver com 1 grama de água. Vou até começar com a tua fala, hein? É a energia necessária para. Tem a ver com 1 grama de água, mas não é para ferver 1 grama de água. É para aquecer 1 grama de água de 14,5 para 15,5 graus Celsius. É a energia necessária para aquecer 1 grama de água, H2O, de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Isso é uma caloria. É a energia necessária para aquecer 1 grama de água de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Pode perguntar. Pergunta. Tem a pergunta para fazer. Aquilo ali é a definição de caloria. Bacana. Boa. 1 atmosfera. Sob pressão de 1 atmosfera. Pode ser, completei a definição. Mas tem uma pergunta importante que aquela definição te obriga a fazer. Tem uma pergunta. Qualquer pessoa normal que lê aquilo ali fica encasquetada, fica encafifada com uma coisa e ela pergunta uma coisa. O que ela pergunta? Professor, sabe 14,5 para 15,5? Sim, é a pergunta que eu queria. Porque quando o aluno não pergunta, eu pergunto por ele, né? Professor, por quê, professor? Quem foi o babaca que disse de 14,5 para 15,5? Esta é a pergunta. Na verdade, pessoal, aqui no ensino médio nós vamos fingir que não importa de onde para onde é. Ou seja, aquecer 1 grama de água de 1 grau para 2 graus, ou de 10 para 11, ou de 98 para 99 graus, aqui no ensino médio vai ser a mesma coisa. Porém, quando a gente foi estudando um pouco mais a fundo a natureza, a gente percebeu que não é a mesma coisa esquentar 1 grama de água de 10 para 11 e de 90 para 91. Ou seja, para uma caloria representar a verdade mesmo de uma caloria, tem que ser de 14,5 para 15,5. Mas aqui no ensino médio não tem problema. Se a gente tiver 1 grama de H2O e quiser aplicar nela uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, a gente vai dizer que para isso aqui acontecer eu vou gastar 1 caloria. Essa é a pergunta. Então tu vê, né? Se no vestibular te perguntar, para aquecer 1 grama de água de 10 para 11 graus Celsius, gasta-se a mesma energia que para aquecer 1 grama de água de 90 para 91 graus Celsius. Se ele te fez essa pergunta, ele está querendo que tu saiba que não. Mas, na hora de nós calcularmos, nós vamos ignorar o fato de aquecer água de 1 para 2 graus ser um pouco diferente do que aquecer água de 99 para 100 graus. Então, tu vê, né? Definição de caloria, importante definição de caloria.
já sabia o que era caloria, e até porque você tem uma noção do que é energia, né? Quando tu olha lá no pacotinho, tu vê quantas calorias tem no pacotinho, né? Quantas calorias o teu corpo consome por dia, vocês sabem? Mais ou menos? Pelo alto, assim? Chuta, quantas calorias tu acha que o teu corpo consome num dia? 1.400. Razoável. Nos pacotinhos vai aparecer lá para uma dieta de 2.000 quilocalorias. Então 1.400 quilocalorias é razoável. O corpo humano, meu querido, por dia, uma pessoa não sedentária, um adulto não sedentário, consome em torno de 2 milhões de calorias por dia. É que tem o quilo nos pacotinhos, tá? Tem o cal. Beleza? Uma vez eu quase briguei com uma nutricionista que ela achou que eu estava louco quando eu falei que era 2 milhões de calorias por dia. É que ela não entendia de física, né? Ela só sabia as continhas da clássica da comidinha ali, ela não entendeu essa ideia. Teu corpo consome 2 milhões de calorias por dia. E eu tenho que dividir isso contigo. A única forma cientificamente comprovada de viver mais é comer menos. Que merda, né? A única forma cientificamente confirmada de viver mais é comer menos. Quanto mais tu come, menos tu vive. Não estou te pedindo para passar fome. Estou te pedindo para comer o mínimo necessário. Assim tu vive mais. Só para ter uma noção do que eu estou te dizendo, um lutador de sumô, ele come 40.000 calorias por dia. 40.000 quilocalorias por dia. 40 milhões de calorias por dia, o equivalente a 20 homens. Sabe qual é a média de vida do lutador de sumô? 42 anos. 42 anos, morreu. É óbvio, faz sentido, né, cara? Comer, tu entende que teu organismo gasta energia para poder processar o alimento? Acabou. Teu fígado, teu rim, teu pâncreas, teu estômago, tudo acaba sendo utilizado. Quanto mais comida tu ingerir ao longo da tua vida, menos teu organismo vai durar. Ponto final. Beleza? Reflita a próxima vez que tu for no buffet livre te entupir de comida idiotamente. Eu passei minha vida toda fazendo isso, me entupindo de comida de maneira burra e idiota. Aí um dia eu descobri, caralho, vou viver menos pelos anos que eu comi idiotamente mais, sem necessidade. Além de ficar sentindo mal depois da comida. Ah, que legal. Legal saber disso, né? A física ajuda a gente a viver mais, é verdade. Ô galerinha, agora vamos lá. Vamos ao laboratório entender como é que a natureza funciona do ponto de vista da temperatura e do calor. Imaginem vocês que eu tenho um corpo lá, eu queria muito saber como é que esse corpo se comporta termicamente. Eu vou usar 2 aparelhos para investigar o comportamento daquele corpo. Eu vou usar um termômetro, que mede temperatura, e vou usar um calorímetro, que mede o quê? Calor, mede quanta energia um corpo ganha ou perde. Fui para o meu laboratório, joguei com o calorímetro uma quantidade de calor de 100 calorias para esse corpo. E usando um termômetro, medi a temperatura antes e depois. E percebi que a temperatura variou 20 graus Celsius. Experimento 1. Depois eu fui lá e usando o calorímetro, joguei para esse corpo uma quantidade de calor de 200 calorias. Usando o termômetro, qual variação de temperatura tu acha que eu medi? Faz sentido? Faz sentido, 40 calorias. Terceiro experimento, joguei para o corpo uma quantidade de calor de 300 calorias. Medi a temperatura antes e depois e fiz a variação, final menos inicial. Vai! Está entendendo calorimetria, meu querido? Os corpos se comportam assim quando não mudam de estado físico. Se tu joga uma quantidade de calor para ele sofre uma variação de temperatura. Se tu joga o dobro de calor para o cara, ele sofre o dobro de variação de temperatura. Isto parece uma obviedade para todos nós. E parece uma coisa idiota para uma pessoa normal. Mas não para um gênio da ciência. Um gênio da ciência olha isso, pensa um pouco. Descobri uma coisa nova. Vou chamar essa grandeza física de capacidade térmica. O que é a capacidade térmica de um corpo? Capacidade térmica de um corpo nada mais é que a relação quantidade de calor, variação de temperatura. Isto é uma ideia que revolucionou o estudo da calorimetria. Vamos calcular a capacidade térmica desse corpo só para refletir o que isso significa? Qual dos experimentos tu acha que eu devo usar
para calcular a capacidade térmica desse corpo? Qualquer um. Afinal, 100 dividido por 200 por 20 vai dar igual a 200 dividido por 40, que vai dar igual a 300 dividido por 60. Vou usar a experiência vermelhinha. 200 calorias, sofreu uma variação de temperatura de 40 graus Celsius, quer dizer que esse corpo que eu estava estudando no laboratório tem uma capacidade térmica de 5 calorias por grau Celsius. Me ajudem, qual é a interpretação física para esse corpo ter 5 calorias por grau Celsius de capacidade térmica? Para variar 1 grau são necessárias 2 graus, 20 calorias, tudo bem para vocês? Meio grau, 2,5 calorias. Pi graus, não dá para te fazer de cabeça, tu joga na fórmula e faz a conta. Ou seja, eu quero que tu entenda o que significa capacidade térmica, mas eu também quero que tu consiga usar aquela formuleta boba para a gente poder resolver situações que de cabeça não dê para resolver. Então tu vê que a ideia de capacidade térmica, nada demais. Capacidade térmica relaciona quanto de calor para variar 1 grau Celsius a temperatura do corpo. Vamos supor que esse corpo é feito de material X. E vamos supor que esse corpo tem uma massa de 10 gramas, esse corpo hipotético que eu trouxe hoje aqui para vocês. Eu te pergunto, se eu pegasse um corpo também feito do material X, porém com uma massa de 100 gramas, e se eu fosse realizar nesse corpo as mesmas experiências que eu realizei no corpo anterior, se eu jogar para esse novo corpo uma quantidade de calor de 100 calorias, o que teu coração me diz a respeito da variação de temperatura que ele deve sofrer? Tu acha que esse corpo vai variar de temperatura mais ou menos do que o corpo anterior? Menos. A galera percebe no dia a dia que quando o corpo é maior, é mais difícil aquecê-lo ou resfriá-lo. Qual tu acha que vai ser a variação de temperatura desse cara? Antes variou quanto? 20, né? Mas o cara tinha só 10 gramas. Agora que o cara tem 10 vezes mais massa, quanto que tu acha que vai ser a variação de temperatura? Boa, 10 vezes menor. Claro que eu estou fazendo um experimento virtual contigo aqui na sala de aula, mas isso é fato no laboratório, tá? Quando tu for fazer física lá, que tu não aguentar mais, porra, me apaixonei pela física, e quando tu for para a física, tu vai para o laboratório e tu vai confirmar esses resultados que eu estou mostrando para ti. Claro que no laboratório dá sempre com vírgula demoníaco, né? Aqui no laboratório virtual dá sempre redondo, que delícia. É muito mais gostoso aqui no laboratório virtual. Deixa eu ver se tu está pegando a manhã então. Joguei 200 calorias. Olha, sim. Tu me ajuda a calcular a capacidade térmica deste novo corpo? Capacidade térmica Q sobre ΔT. Qual das experiências? Tanto faz. 100 calorias o cara recebeu e sofreu uma variação de temperatura de 2 graus Celsius. Qual é a capacidade térmica desse cara? 50 calorias por grau Celsius. Interpretação física. Cada 1 grau Celsius de variação exige 50 calorias. Uma pessoa normal olha para isso e pensa, que idiota, que óbvio. Que óbvio. Não, mas não um gênio da ciência. Um cara genial que olha isso no laboratório e olha, pensa, sim, descobri uma nova grandeza física. Vou chamar essa grandeza física de calor específico. O que é calor específico? Nada mais é que a capacidade térmica de um objeto dividido pela massa deste objeto. Esta é a sacada de calor específico. Eu pediria a vocês que me ajudassem a calcular o calor específico do corpo A e do corpo B que eu acabei de apresentar para vocês. Para o corpo A e para o corpo B, me ajudem por obséquio. Czinho é igual. Para o corpo A, qual foi a capacidade térmica do corpo A? 5 calorias por grau Celsius. 5 calorias por grau Celsius. Qual era a massa do
Exatamente. Pelo fato de os caras serem do mesmo material, cada grama deles para variar 1 grau exigia a mesma quantidade de energia. Só por isso que essa coincidência aconteceu. Ou seja, é importante que tu saiba que capacidade térmica é característica de corpo. Cada corpo tem a sua capacidade térmica, mesmo quando feito de materiais iguais. Porém, calor específico não é uma característica de um corpo. Tanto que corpos diferentes tiveram o mesmo calor específico. Calor específico é uma característica de uma substância, de um material. Eu já falei para vocês, eu faço vestibular quase todo ano, para poder dizer que eu sou bom, né? Para poder dizer que não, eu manjo de física e matemática. Tu acredita que o vestibular da UFSC há 2 anos atrás, na questão discursiva, perguntava qual era o calor específico do corpo? Os doutores da UFSC, sim, da Santa Catarina, perguntaram qual era o calor específico do corpo. Eu fui obrigado a ensinar para eles na resposta, né? Caros colegas, existe um erro grave na definição dessa questão. Então eu esculhambei com os caras na questão, mostrando para eles que eles não sabiam perguntar uma coisa básica de física. E respondi, né? Os caras me deram o ponto todo na questão. Eles não me descontaram nada. Ou seja, eles perceberam que eles cometeram um erro grave na prova de física. O erro básico. Tu vê como a gente tem que ter humildade na física, né? Eu gostaria muito que vocês absorvessem a ideia de capacidade térmica e de calor específico, porque é isso que vai te deixar fera na continuação da matéria. Dizer que esse calor específico era do corpo A é uma afronta. Dizer que esse calor específico era do corpo B é uma afronta, porque esses corpos eram feitos do material X. Então esse calor específico é do material X. Importante ter essa consciência. Aliás, qual é a interpretação física disso mesmo? 0,5 calorias por grama Celsius. Que cada grama, para variar 1 grau, exige meia caloria. Tu vê, cara, quando me ensinaram essa história, me apareceram com uma fórmula totalmente diferente dessas duas aí que eu te apresentei. Deixa eu te mostrar qual é a fórmula que me apresentaram. Só que eu quero te mostrar qual é a origem desta fórmula. Te mostrei a ideia de capacidade térmica e calor específico. E agora, cara, eu vou usar essas duas ideias para criar uma fórmula que é famosíssima no Brasil todo. Então, olha lá, peguei a capacidade térmica, Q sobre ΔT. Está dividindo, passa. Honesto, né? Isso aqui era passar o quê? Peguei a ideia de calor específico, Czão sobre M. Está dividindo, passa. Multiplicando. E eu posso isolar numa e substituir na outra. M vezes C vezes ΔT. Pô, tu apresentar para o jovem a fórmula do que macete, sem explicar o que é capacidade térmica e calor específico, é o assassinato da calorimetria já no começo. A criança está nascendo, já vai já mata, nasce morto, nasceu morto. Então cuidado, meus amigos. Essa fórmula conhecida no Brasil todo como que macete, ela é, na verdade, a união de duas definições físicas fundamentais na calorimetria: capacidade térmica e calor específico. Bom, essa fórmula é chamada, na verdade, de quantidade de calor sensível. Por quê? Porque ele chora quando vê a novelinha? Não. Ele é sensível porque dá para sentir. Tu concorda que teu corpo sente variações de temperatura? Tu concorda que na fórmula inclui ΔT, variação de temperatura? Então vai dar para sentir com a tua mão esse tipo de calor, porque ele envolve mudança de temperatura. E já que tu consegue senti-lo, a gente chama de sensível. Nada mais justo. Essa fórmula resolve quase todas as encrencas que envolvem aquecimento ou resfriamento dos objetos. Porém, a química já nos mostrou que se eu acompanho a temperatura do objeto enquanto eu jogo calor para ele, tem uma hora que essa fórmula vira lixo. Dá uma olhada. Vou para o laboratório, começo a aquecer um certo objeto e
Só que de repente, cara, o teu termômetro começa a registrar a mesma temperatura. Quando tu está no laboratório, com o objeto na tua frente, fogo ali embaixo, o bico de Bunsen queimando ali embaixo, e tem um termômetro enterrado nesse objeto, tu vê o termômetro e vais acompanhando, e de repente o termômetro para de subir, a sensação que dá é que o fogo apagou, e tu olha o bico de Bunsen e está queimando ainda. Aí a sensação que dá é que o termômetro quebrou, tu troca de termômetro e vê, puta merda, o termômetro estava certo. Aí tu olha para o objeto mais atentamente e fica aliviado, percebendo que ele começa a mudar de estado físico. Depois que o objeto fundiu completamente, ficou no estado líquido, a temperatura volta a subir. Mas de repente a temperatura parou de subir mais uma vez. Apagou o fogo. O termômetro quebrou. O que está acontecendo? Mudança de estado físico. Para os criacionistas eu diria, Deus quando criou o universo colocou uma regra. As substâncias puras, ao mudar de estado físico, jamais sofrerão variação de temperatura. Fisicamente pensando, a energia que eu estava jogando para o corpo, em vez de se manifestar na variação de temperatura, estava se manifestando na mudança de agregação da matéria. Estava saindo do estado sólido, indo para o estado líquido e depois indo para o estado gasoso. Então vocês sabem que aquele estado sólido, líquido com sólido, líquido com gasoso e gasoso. Então vocês sabem que nesses patamares está ocorrendo mudança de estado físico. Claro que eu estou falando de uma substância pura. A química te mostra o que acontece com outras misturas, né? Eutéticas, eutrópicas, aquela história toda. Peraí, essa fórmula do quimacete, ela vira lixo nesse patamar, concorda comigo? Qual é a variação de temperatura do Q1 até o Q2? 0. Se eu jogo na fórmula Q igual a M vezes C vezes 0, o resultado dá 0. É verdade? O cara não recebeu calor nenhum? Recebeu, né? Quer dizer que o quimacete vira lixo quando ocorre mudança de estado físico. Tu só tem o direito de usar o quimacete quando o corpo não muda de estado físico. Portanto, nós precisamos ir para o laboratório de novo, tentar entender o que acontece com a substância que está mudando de estado físico. Vamos ao laboratório mais uma vez. Vou pegar uma substância que esteja no estado sólido, com uma certa temperatura. Vou pegar gelo de uma vez, né? Gelo a 0 grau, na iminência de derreter. Quantas gramas de gelo, professor? Pega 10 gramas de gelo, um cubinho de gelo pequenininho. Eu vou pegar aquela máquina que mede calor, qual é o nome dela mesmo? O calorímetro. Vou pegar o calorímetro e vou acompanhar quanto de energia eu vou ter que jogar para essa massa de gelo, H2O, para que se transforme em água líquida a 0 grau. Quando eu faço esse experimento, eu percebo que o calorímetro joga para esse corpo 800 calorias para essa transformação ocorrer. Eu te pergunto, se eu estivesse trabalhando com 20 gramas em vez de 10 gramas, quanto de energia eu precisaria? 5 gramas, quanto de energia eu precisaria? Para uma pessoa normal, isso é um resultado idiota. Que idiota, professor? Mas não para um gênio. Um gênio olha isso, para, pensa um pouco e... Descobri uma nova grandeza física que vai mudar o mundo. O nome dessa grandeza física: calor específico latente. Calor específico latente, meus amigos, nada mais é que a relação entre quantidade de calor necessária para uma certa massa de substância mudar de estado físico. Esta é a definição de calor específico latente. Vamos calcular o calor específico latente para a fusão do gelo? Qual dos 3 experimentos eu devo usar?
ou 80,0 alguma coisa. Mas é o valor que tu vai usar no vestibular. Então é um valor honesto. O experimento virtual foi criado já honestamente. O que significa dizer que o calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama? Isso aí. Que para derreter 1 grama de água eu preciso de 80 calorias. Isso de 0 para 0. Observe que não houve mudança de temperatura alguma. Se eu quiser derreter 2 gramas, 160. Meia grama, 40. 2,348 gramas. Não sei, joga na fórmula e calcula. Tu vê, né, cara? Quando me apresentaram essa ideia, não falaram assim de calor específico latente. Me apresentaram assim, ó, tá dividindo, passa multiplicando, é o que moleza. Tem gente que chama de que mole, eu não gosto muito. Eu prefiro que moleza, parece mais agradável. Então tu vê, né, cara? E outra, os caras ainda chamam o que de calor latente. Esse que aqui, né? Então, ó, essa fórmula chama-se, na verdade, Q de quantidade, de calor latente. Quantidade de calor latente. O L, gente, é calor específico latente, tá? O Q, do que moleza, é quantidade de calor latente. Peraí. Se o L de fusão da água é 80 calorias por grama, e se eu quiser voltar, se eu quiser congelar a água, o que eu devo fazer? Exatamente, em vez de entregar calor, eu retiro. Por isso que tu tens que saber que o L de solidificação da água é menos 80 calorias por grama. Porque para solidificar, eu tenho que retirar. Só isso. Se eu te digo que o L de liquefação da água é menos 540 calorias por grama, H2O, tá? Tu arriscaria me dizer quanto é que é o L de ebulição da água? Ou de vaporização, se vocês preferirem? Claro, ou seja, eu estou só vendo se a galera está ligada, né? Para derreter a água, 80 calorias por grama. Para congelar a água, menos 80 calorias por grama. Para liquefazer a água, ela está no estado gasoso, vou para o estado líquido. Eu tenho que retirar 540 calorias por grama. Então, para ir do estado líquido para o estado gasoso, eu tenho que acrescentar 540 calorias por grama. Eu digo isso porque o vestibular, ele gosta muito de provocar o aluno com isso. Às vezes o vestibular te fornece o L de ida e tu precisa do L de volta. E tu tens que saber que só troca o sinal, que o módulo é o mesmo. E agora que eu te apresentei o que moleza e o que macete, eu posso te mostrar como exemplo uma questão famosa da Universidade Federal de Santa Catarina, mas que pode aparecer na URGS, pode aparecer na URI, pode aparecer onde for. Olha só uma questão bem completinha já sobre esse nosso bate-papo inicial de calorimetria. Então olha só o que a Universidade Federal do estado vizinho aqui perguntou esses dias no vestibular. Esses dias, leia-se, alguns anos atrás. Calcule a quantidade de calor para transformar 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em vapor d'água a 300 graus Celsius. Olha que legal a pergunta. Qual a quantidade de calor para transformar 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em vapor d'água a 300 graus Celsius? Observe, o cara me deu o ponto de partida.
calorias por grama grau Celsius. O Czinho do vapor d'água, 0,45 calorias por grama grau Celsius. O L de fusão, 80 calorias por grama. E o L de ebulição, 540 calorias por grama. Só de ter essa quantidade absurda de dados na questão, né, o cara já infarta. Né? Olha a tabela de números que vem na questão. Eu digo que para o aluno matar essa questão sem maiores sofrimentos, é fundamental ele fazer o desenho do que está acontecendo. Até que temperatura a água fica no estado sólido? Obrigado. O gelo vai permanecer desse jeito até zero. E se eu continuar jogando calor? Derrete. Derrete e vai para que temperatura? Zero. E aí eu vou aquecer a água até que temperatura? 100. E quando eu vaporizar, a nuvenzinha de vapor se forma a que temperatura? 100. E só depois eu aqueço o vapor. Resumindo, não tem um cálculo mágico para tu resolver a questão. Daí é trabalho mesmo. Tu vai ter que fazer um quimacete, um quimolesa, quimacete, quimolesa e somar tudo. Ou seja, não é uma questão difícil, é uma questão sacal, trabalhosa, chata pra caralho. Mas não é difícil, de forma alguma. Primeiro vamos calcular a quantidade de calor para aquecer o gelo. A massa é 100 gramas, o Czinho do gelo é 0,5. E qual foi a variação de temperatura de menos 20 para 0? Tudo bem que dá 20? De menos 20 para 0 subiu 20, né, gente? Eu só fiz a conta aqui, final menos inicial, para tu ficar ligado na brincadeira. 0,5 vezes 20 é 10, 10 vezes 100, 1000 calorias só para aquecer o gelo. Agora eu vou calcular a quantidade de energia para derreter o gelo. A massa é 100 gramas e o calor latente de fusão foi fornecido, 80. 8.000 calorias só para derreter o gelo. Agora eu vou aquecer a água. Que macete. Como é que eu detecto, pessoal, se eu faço que macete ou que moleza? Isso, se houve mudança do físico, que macete. Se houve variação de temperatura, desculpa, errei, né? Se houve mudança do físico, você nem me corrigir, vocês são foda. Se houve mudança do físico, que moleza. Se houve variação de temperatura, que macete. E aí, 10.000 para aquecer a água, que moleza para vaporizar, 100 vezes 540, multiplicar por 100 é uma delícia, né? E para finalizar, tu só tem que aquecer o vapor d'água. Ele deu a massa, ele deu o Czinho, e a variação de temperatura de 100 para 300 é 200. 90 vezes 100, 9.000. Aí era só somar todas essas quantidades de calor. E como é que ia marcar o gabarito, né? Aí ele te pedia divida por 10.000 a resposta final e marque o gabarito, uma coisa desse tipo. Beleza? Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Semana que vem a gente continua. Não se droga, uso preservativo.